Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvashavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Bom, hoje chegou o dia de falarmos sobre um assunto polêmico e às vezes muito controverso, que é o assunto da reencarnação, ou o assunto da encarnação, o assunto de como esse indivíduo se estabelece, é criado e ganha essa vida que ele vai viver. Para isso é necessário que a gente explore o que é conhecido como lei do karma. E a gente precisa destrinchar esta lei do karma e todos os seus elementos como um todo. Então, para começar, a gente tem que entender que karma significa agir, karma significa ação. Portanto, como nós já conhecemos a partir das leis da física, toda a ação provoca uma reação, provoca um resultado. E dentro da tradição dos Vedas, este resultado é visto de duas formas. Ele é chamado de Drushtaphalam ou ele é chamado de Adrushtaphalam. A palavra phalam em sânscrito significa fruto, significa resultado. E drushta significa aquele resultado que é visível e adrushta significa o não visível, né? Ou o resultado invisível. E o que é isso? Bom, eu falei que cada ação tem uma reação. Portanto, existe uma reação, existe um resultado, existe um phalam, existe um fruto que é visível. Eu jogo um caderno para o alto e esse caderno vai voltar para o chão. Ele obedece à lei da gravidade e, portanto, esse é um resultado imediato e visível que eu observo relativo à ação que eu acabei de fazer, de jogar o caderno para cima. Agora, existe uma outra, um outro elemento ou uma outra qualificação para os resultados das ações, que é esse resultado invisível, chamado de Adrushtaphalam. Eu faço alguma coisa neste momento da minha vida e o resultado desta ação virá em um outro momento totalmente diferente da minha vida, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. E, portanto, o que a gente precisa analisar nestas duas situações? O fato é que Drushtaphalam é real, é fato, né? Se existe uma ação, existe ali um resultado imediato que você vê, que você não pode negar. Agora, em relação a Adrushtaphalam, em relação ao resultado não visível da ação, não há como nós constatarmos ou não há evidência alguma de que uma determinada coisa que eu fiz há 10 anos atrás, por exemplo, é responsável por aquilo que eu estou vivendo neste momento agora. Então, vamos classificar também este Adrushtaphalam em dois tipos de resultados, Punyam e Papam. Punyam são os méritos relativos às ações bem feitas e Papam seria o demérito em relação às ações feitas de forma inadequada. Então, como é que aconteceria isso? Digamos, eu atravessei uma senhorinha na rua ontem à tarde, fiz uma boa ação, digamos, e aí daqui a 10 anos eu acerto na Mega Sena. Não tem como você relacionar uma coisa com a outra. Eu fiz uma coisa muito boa em algum dia na minha vida e por causa disso agora eu estou sendo recompensado. Não tem como você ligar os fatos. Da mesma forma, se você fizesse uma coisa inadequada, chutasse o gato que você viu andando na rua
E aí depois de 10 anos você dá uma topada com o dedão no pé da cama de noite no escuro e quebra o dedo do seu pé. Como é que você vai relacionar essas coisas? Não há como. Portanto, existe uma coisa que é fato, que se chama resultado imediato da ação, e existe uma outra coisa que se chama crença, que é o resultado não visível da ação, nesse sentido de que eu não tenho como constatar que uma coisa está diretamente relacionada à outra. E por que eu quero dizer isso? Para poder entrar neste assunto da encarnação ou da reencarnação. É dito no Veda que o indivíduo nasce a partir de uma mistura de punyam e papam, de méritos e deméritos conquistados, digamos, numa vida pregressa. Essa é uma outra crença, porque ninguém pode te dizer, ninguém pode te evidenciar que houve uma vida pregressa. Mas a primeira porção do Veda, o Karma Kanda, afirma isso, diz isto. E o que Vedanta faz? Vedanta, como eu já disse aqui algumas vezes, é a porção final do Veda. É o ponto culminante de toda essa reflexão dessa linda e gigantesca tradição que é a tradição védica. E então Vedanta começa a questionar determinadas coisas que são ditas e que foram ditas anteriormente nos Vedas, para ver se isso é fato ou não, para ver se isso pode ser levado em consideração ou não. Portanto, por mais que as Upanishads, que são essas composições de Vedanta, não falem sobre este assunto de encarnação ou reencarnação, porque não faz a menor diferença em relação a autoconhecimento, mesmo assim vai contestar algumas dessas ideias anteriores do Veda para que a gente passe uma régua ali, no sentido de que a gente não fique preso a determinadas crenças. Então, como eu estava dizendo, essa primeira porção do Veda afirma que o karma anterior, ou seja, essa mistura de resultados de punyam papam, é aquilo que vai determinar o tipo de vida, o tipo de nascimento que você terá agora. Só que não há como a gente afirmar isto. E uma outra coisa que Vedanta também vem estabelecer como pensamento é o fato de que o ser, aquilo que eu sou de fato, aquilo que eu sou realmente, o livre de limitações, ele não nasce e ele não morre. Portanto, eu, essencialmente, não estou sujeito a um início, não estou sujeito ao fim e não estarei, portanto, relacionado e principalmente submetido àquilo que se chama a lei do karma. Porque a lei do karma submete o ator, submete aquele que está agindo ao resultado da ação. E se eu essencialmente não sou este corpo, não sou esta mente, embora eu os possua agora, a lei do karma não existe para mim, não existe para o ser, não existe para o livre de limitação. Então, esta questão de encarnação ou reencarnação é um conceito estabelecido na mente do indivíduo, esta mente confusa do indivíduo, de que ele está sujeito aos frutos das ações e que ele está preso às ações também. E isso tudo vai sendo dissolvido à medida em que este questionamento acerca de quem eu sou vai se desenvolvendo. Então, eu imagino ser, neste momento, com esta mente confusa que eu possuo, este corpo e esta mente. E eu posso chamar este corpo e esta mente de corpo denso, né? Sthula Sharira,
e eu posso chamar este corpo sutil, a mente, os pensamentos, as emoções, de Sukshma Sharira. Então, este Stula Sharira e este Sukshma Sharira, este corpo denso e este corpo sutil, estes sim estão sujeitos ao início e ao fim, porque eles são nada mais do que nome e forma. Você tem um nome, você tem uma forma como o indivíduo que você é. E enquanto você está identificado com isto, você vai se ver apenas desta forma, através do nome e a forma que você tem como indivíduo que você é. Porém, quando este indivíduo se dissolve, quando esta pessoa morre, por exemplo, o corpo denso acaba, no sentido de que esta forma inteligente aqui, que é o corpo, funcionando da forma que funciona, acaba. Mas este corpo continua como os 5 elementos que formam o universo da mesma maneira: terra, água, fogo, ar e espaço, mas se manifestando de uma outra forma. Cinzas, se você for cremado, ou você vai virar adubo na terra se você for enterrado. Mas este corpo, ele deixa de existir. Os elementos que formam este corpo, estes não deixam de existir. Da mesma maneira, o que acontece é que a noção de indivíduo e os pensamentos, as preferências, as emoções, tudo isso que foi construído ao longo de uma vida na forma sutil deste indivíduo, também deixa de existir naquele momento em que corpo e mente se dissolvem. Portanto, se corpo e mente se dissolvem, que são os atores, tudo isto que é Punyam e Papam, que está relacionado ao ator, também se dissolve quando ele acaba. E, mesmo que eu não acabe, ainda assim em vida, eu tenho a oportunidade de dissolver essa identificação com esses resultados das ações, eu tenho como dissolver a identificação com Punyam e Papam, entendendo que eu não sou o ator, entendendo que eu sou o ser. Então, a partir do momento que eu tenho esse entendimento sobre o ser, a partir do momento em que este conhecimento se estabelece, Punyam e Papam deixam de existir para mim, porque eles existem para o corpo e para a mente. Eles não existem para mim. Mas aí uma pessoa ainda pode indagar: ah, mas e o corpo causal? E o tal do Karana Sharira, que é aquilo que causa a minha existência como indivíduo, que é aquilo que causa a minha reencarnação? O Karana Sharira, ele é formado por aquilo que se chama de Anandamaya Kosha. E Anandamaya Kosha significa as experiências de felicidade que eu tenho ao longo de uma vida. E eu confundo essas experiências de felicidade ao longo da vida com a felicidade definitiva. E essa é uma das grandes confusões que a gente deve desfazer através desta reflexão, deste estudo que nós fazemos juntos. Então, este Karana Sharira, ele também se dissolve a partir do momento em que eu entendo que este corpo, esta mente e esta busca pela felicidade através das experiências não serve de nada, é simplesmente relativo. Então, quando esta confusão também relativa ao Karana Sharira se dissolve através do entendimento de quem eu sou, não existe mais um apego, não existe mais um desejo, digamos assim, um esforço para que essas experiências de felicidade que foram
vividas em algum momento sejam repetidas e repetidas e repetidas para que eu continue como esta pessoa feliz. Porque continuar como esta pessoa feliz não é o objetivo para mim. Eu quero me libertar desta necessidade de ter que fazer alguma coisa para ser feliz. E a liberdade da necessidade de ter que fazer alguma coisa para ser feliz vem quando eu entendo que a felicidade é aquilo que é natural para mim. Então não existe nenhuma causa para eu existir e não existe nenhuma causa para eu voltar a existir quando a confusão se desfaz. Esta confusão, este conceito, é simplesmente algo que se embutiu na minha mente. Porque de fato isto não existe. De fato, quando a confusão se vai, quando o conhecimento se estabelece, eu entendo que não existe nenhuma causa, não existe nenhum motivo para que eu fique neste processo de retorno e retorno e retorno e retorno e retorno, porque o corpo e a mente não representam quem eu sou. E aquilo que eu estou vivendo aqui e agora, que é chamado de prarabdha karma, ou seja, aquilo que foi estabelecido como aquilo que eu preciso viver, é visto não como um resultado das coisas que eu fiz lá atrás, mas é visto como parte da ordem, ou seja, eu como indivíduo que eu sou, faço parte desta ordem, eu sou uma peça, uma engrenagem dentro desta ordem que contribui para que ela funcione, para que ela se mantenha harmoniosa e equilibrada, mas não por causa de alguma coisa que houve lá atrás, mas porque existe um papel para mim dentro desta ordem, independente de qualquer coisa. Então eu vivo este prarabdha, eu vivo esta vida que eu tenho para viver sem o peso, sem a crença de que aquilo que eu fiz numa vida pregressa ou aquilo que eu fiz ainda nesta vida há 10 anos atrás é responsável por tudo aquilo que ainda acontecerá nesta vida. Não, não é responsável por aquilo que acontecerá ainda nesta vida. Você é livre e você tem uma história para viver e você tem aí suas capacidades e suas habilidades para contribuir dentro desta ordem. E este é o teu prarabdha. E uma vez que este prarabdha, uma vez que esta vida se exaurir, todo o karma também se exauriu neste sentido, porque você não é produtor de novos karmas, você não é responsável nesse sentido por criar uma nova vida, por criar um novo indivíduo em um outro determinado momento da sua vida. Portanto, não viva sob esta crença. Viva de forma livre, de forma inteligente, com este conhecimento de que você é sempre existente e de que você não está preso a coisa alguma. Esta é uma das reflexões, das poucas reflexões que as Upanishads fazem acerca deste assunto, porque este assunto é sempre especulativo, não há constatação, não há evidência alguma sobre ele. Mas ele é falado dentro do Veda. E como a gente está neste momento culminante dos Vedas, que é Vedanta, portanto, Vedanta questiona estas ideias para que haja clareza e para que haja liberdade desta confusão e o entendimento de que você é livre, de que você é livre de qualquer limitação. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate
Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Bhyo Namaha. Hari Om.